pra vencer, subir na vida, progredir, seguir em frente, realizando seus ideais. Abra seus olhos e seu coração, aqui começa a luz e acaba a escuridão. É tempo de aprender e saber mais. Projeto Minerva. É a primeira vez que recebo o salário. Notei que há um desconto para o INPS. O que é INPS? INPS é a abreviatura da Previdência Social. É coisa nova? Por acaso estou lendo este folheto que conta a história do INPS. Ouça o que diz. A Previdência Social existe no Brasil desde 1923. Até 1966, era executada por 6 institutos de aposentadoria e pensões, sendo reunidos em um só, o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS. Quem trabalha contribui para o INPS, e quem contribui tem direito ao seguro social, assistência médica e todos os demais benefícios. Essa Previdência Social inclui quase todas as profissões urbanas. E, a partir de 1969, está sendo estendida ao campo, através do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O documento básico do segurado do INPS é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Não preciso explicar mais nada, já entendi. INPS é um instituto. Quem não conhece o instituto? Eu quero saber mais, eu quero ser alguém, eu cresço com Minerva e o Brasil cresce também. Para os alunos matriculados no curso supletivo do 1º grau e para todos aqueles que gostam de aprender ou recordar, saudade rima com verdade, amar é verbo transitivo, falar muito à vontade, sujeito, verbo e substantivo. Língua portuguesa. Aula número 7 da segunda fase. acentuação gráfica 2. Alô? Comadre Quitéria? Nem lhe conto. Imagine que hoje sai cedo para levar a mulher do José com a menina deles ao instituto. E sabe quem é que eu vi lá? A Glória. Não diga, comadre Joana. A filha do Cecel? Essa mesmo. Ela trabalha lá, minha filha. É enfermeira. Só vendo, comadre, como está mudada. Emagreceu, aprumou-se. E que elegância e que limpeza na sala dela. Olha, é o que lhe digo. Se a gente não vê, não acredita. É o trabalho, comadre. É o trabalho. Eu frequento o ambulatório e sei como é. Tudo lá é muito arrumado e limpo. A gente não precisa ter medo de pegar doença dos outros. Pois foi o que eu reparei, comadre. Mas olha, não é por falar mal, não. Deus me perdoe. Mas que a Glorinha com aquele chapéu e aquele vestido vai fazer ciúme no noivo? Ah, isso vai. As comadres, como gostam de comentar a vida dos outros. Vamos aproveitar a conversa dessas duas? Repare, além da Glorinha, outra coisa chamou a atenção da Joana: a limpeza da sala. Quitéria não estranhou, pelo contrário, confirmou a limpeza e falou da arrumação do ambulatório que tranquiliza quem vai lá. Pois em lugares assim, como ela diz, a gente não precisa ter medo de pegar doença dos outros. Mas não é só num ambulatório que se deve cuidar da limpeza e da arrumação. Em toda e qualquer atividade, a higiene no trabalho é útil e necessária. Ela é uma garantia de saúde e de tranquilidade, de bem-estar.
Na aula passada, apresentamos 4 regras gerais de acentuação gráfica. Releia agora o texto da primeira fala da comadre Joana, na aula de hoje, número 7. Este é o curso supletivo do primeiro grau, segunda fase do Projeto Minerva. Comadre Quitéria, nem lhe conto. Imagine que hoje saí cedo para levar a mulher do José com a menina deles ao instituto. Atente para a palavra sublinhada. Saí. Saí é oxítona e termina em I. Pela regra geral, não devia ser acentuada. Mas aí entra a regra 5. Quando I e U são tônicos e formam sílabas sozinhos ou seguidos de S, levam acento agudo em qualquer tipo de palavra. Exemplos. Eu saí, tu saíste, prejuízo, país. O I dessas palavras é pronunciado separado da vogal que o antecede. Portanto, recebe o acento agudo. Ciúme, saúde, baú, baús. Esaú, Anhangabaú. A letra U dessas palavras é a sílaba tônica pronunciada separada da vogal que a antecede. Portanto, recebe acento agudo. Olhe rapidamente a fala das comadres e repare as palavras sublinhadas. Aparecem acentuadas as palavras só, vê e lá. São monossílabos. Elas nos levam a... Regra 6. Os monossílabos tônicos, terminados em O, E, A, seguidos ou não de S, são acentuados, sejam as vogais abertas ou fechadas. Recordando, quando a vogal é aberta, o acento é agudo. Quando fechada, é circunflexo. Exemplos. Só. O, vogal aberta, acento agudo. V, E, vogal fechada, acento circunflexo. Outros exemplos. Há sempre sol na nossa vida. A, do verbo haver. H, A, vogal aberta, acento agudo. Quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Lê, do verbo ler. Vê, do verbo ver. Ambos são monossílabos tônicos, portanto, acentuados graficamente. Como o E é vogal fechada, leva a acento circunflexo. Só com fé se vai ao céu. Só. O, vogal aberta, acento agudo. O mesmo para fé, escrito com acento agudo no E. Só com fé se vai ao céu. Esta última palavra da frase céu nos leva à regra 7. Entre os ditongos da língua portuguesa são acentuados apenas el, ei, oi. A Glorinha com aquele chapéu e aquele vestido vai fazer ciúme ao noivo. Vai, isso vai. Chapéu. Essa palavra possui o ditongo el, que deve ser acentuado graficamente. Acento agudo, naturalmente. Outros exemplos. Antigamente, estes anéis só custavam 20 réis. Anéis e réis. Ditongo, ei.
Acento agudo no é. O amor constrói, a saudade dói. Constrói, dói. Ditongo, oi. Acento agudo. Eu frequento o ambulatório e sei como é. A comadre Quitéria disse que frequenta o ambulatório. Observe a grafia das formas do verbo frequentar. Os dois pontinhos em cima da letra U constituem o chamado trema. O verbo frequentar nos conduz a... Regra 8. A letra U, quando soa depois de G ou de que, leva trema quando é átona e acento agudo quando é tônica. Sempre que depois dela esteja um I ou um E. Exemplos. Faça de seu local de trabalho um ambiente limpo e tranquilo. Tranquilo. 2 pontos em cima do U. O sinal gráfico chamado trema. Ninguém aguenta um ambulatório sujo. Aguenta. Trema na letra U. Quando as comadres se enfesam, não há nada que as apazigue. Apazigue. Acento agudo no U, por ser a vogal tônica. Sempre que venho ao radioposto, alguém se argue sobre a acentuação gráfica. Argue. Acento agudo. As comadres costumam falar do que veem. Regra 9. As terminações em ou levam acento circunflexo na primeira vogal. Exemplos. Muitas pessoas só creem no que veem. Creem e veem levam acento circunflexo no primeiro E. Muitos veem, leem, releem e não creem. Veem, leem, releem, creem. Acento circunflexo no E. Ao primeiro enjoo, a mulher do José correu para o médico. Enjoo. Acento circunflexo no primeiro O. Compare agora as frases. Vou ao ambulatório do instituto. José foi à maternidade. Na segunda frase, o A recebe um acento chamado grave. Ele é usado exatamente em casos como esse, para indicar a fusão de 2 As num só. Essa fusão de 2 vogais iguais se chama crase. Repare. Vou ao ambulatório. Logo, vou à maternidade. Vou a este ambulatório. Vou a aquele ambulatório. Vou a esta maternidade. Vou a aquela maternidade. O acento grave indica a crase, a fusão de 2 vogais iguais. Aquela, escreve-se A. A palavra aquela, tendo o A inicial, um acento grave. Aquela. O acento grave não altera a pronúncia do A. Regra 10. Usa-se o acento grave para indicar a crase de 2 As. Nesta aula e na anterior, conhecemos as 10 regras básicas de acentuação gráfica. Consulte o fascículo sempre que tiver dúvida. E o pessoal do radioposto pode iniciar as atividades. E para lembrar a 10ª regra, lembre-se. Quando venho, venho da. Quando vou, crase do A. Quando venho, venho de. Quando vou, crase para quê? Este é o curso supletivo do primeiro grau, segunda fase do Projeto Minerva. Você faz parte da comunidade.
amigo, estenda a sua mão. Este país vai progredir com a sua participação. Estudos sociais. Aula número 7 da segunda fase. Funções da família. Na aula passada, nós estivemos vendo como a família foi sofrendo modificações através do tempo. Hoje, a família é bem menor do que antigamente E a autoridade é exercida igualmente pelo homem e pela mulher. Houve ainda uma série de outras modificações que nós vamos ver agora. A família é comumente chamada de unidade social básica. Isso porque, antigamente, a função básica da família era a de garantir a sobrevivência econômica de seus membros. Tudo o que ela produzia era para seu próprio consumo, para ser usado dentro da família. Até a educação dos jovens era dada pela família. Era muito comum também chamar-se um mestre, especialmente para ensinar as crianças. Ou então, um profissional, para iniciar o jovem no aprendizado de um ofício. A família exercia ainda o papel de tribunal. O próprio grupo familiar julgava e punia as pessoas que não obedecessem às normas daquela comunidade. Vocês veem, portanto, que a família tinha funções variadas e centralizava as ações dos indivíduos em todos os setores de sua vida. Atualmente, as sociedades são organizadas procurando atender às diversas necessidades das pessoas fora do meio familiar. Já existem instituições que desempenham funções especializadas que antes estavam a cargo da família. Por exemplo, as escolas para ensinar, os tribunais para julgar. Mas a família, apesar dessas modificações nas suas funções, permanece ainda como um grupo social fundamental, uma instituição básica da sociedade. Quais são, então, as funções básicas da família atualmente? A primeira delas é a função biológica. É a função de procriar, de gerar filhos, sem os quais a família não poderia continuar. Isso significa a própria preservação da espécie humana. Também a cargo da família está a função de socialização. Quer dizer, criar os filhos até a maioridade. Transformar um pequenino ser humano numa pessoa com capacidade de se adaptar ao mundo e aprender. Este é o curso supletivo do primeiro grau, segunda fase do Projeto Minerva. A função de sustento também faz parte das atribuições da família. Cabe principalmente ao chefe da família providenciar alimentação, abrigo, vestuário, assistência médica a todos os membros do grupo familiar. Existem ainda outras funções. A transmissão de bens, por exemplo. As famílias podem acumular bens, dinheiro, propriedades, móveis, objetos diversos que passam de uma pessoa para outra.
Essa transmissão de bens é regulada por leis especiais, mas geralmente é determinada pelo chefe da família. Na sociedade moderna, existem regras que protegem os bens familiares e os interesses da própria sociedade. A família é a primeira a transmitir à criança, durante seu crescimento, as crenças, ideais e maneiras de comportamento de uma sociedade. A família é o primeiro grupo social que integra a criança na cultura do seu meio. Nessa função de transmissão cultural, ela é ajudada por outras instituições, principalmente pela escola. Este é o curso supletivo do primeiro grau, segunda fase do Projeto Minerva. Além de todas essas funções básicas, a família atua em outras áreas também muito importantes dentro da sociedade. Por exemplo, a família funciona como um grupo social primário, em que as pessoas estão ligadas por laços de sangue. Todos comem, dormem na mesma casa e têm suas responsabilidades dentro do grupo. Os participantes da família mantêm contatos pessoais a vida inteira e, por isso mesmo, dependem uns dos outros e se ajudam uns aos outros. A família funciona como orientadora e modeladora da personalidade e do caráter do indivíduo. Existe até uma expressão popular que diz que é dentro de casa que se aprende. Os membros da família servem de modelo uns para os outros. Por isso é que as ações de cada pessoa são, em grande parte, reflexos do ambiente familiar. A família é também capaz de amparar e de confortar as pessoas. Ela atende às necessidades de segurança, de estima, de carinho, de reconhecimento que toda pessoa tem. Que foi que houve, minha filha? Você está meio triste hoje. Não sei o que é não, mãe. Eu estou preocupada, sei lá. Vem cá, vamos conversar, que isso passa logo. São coisas assim que dão mais confiança e conforto às pessoas. A atuação da família é muito importante aí. Ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. A família em que nascemos possui uma posição social que é reconhecida na comunidade. Pode confiar que é gente muito boa. É uma família respeitada aqui no lugar. Pois é, a nossa família nos transmite essa posição. Graças a ela, somos aceitos numa sociedade. É claro que cabe a nós manter essa posição. É uma responsabilidade e um dever de cada membro da família. A sociedade em que vivemos oferece a todos meios auxiliares para essas conquistas. A escola onde adquirimos conhecimentos. Ou o trabalho, onde somos respeitados por nossa dedicação e competência profissional. Assim, vocês estão vendo que, pelo correto desempenho de suas funções, a família é a grande responsável pelo ajustamento do indivíduo à sociedade. Esta audição integra as atividades do Programa Nacional de Teleeducação, Prontel, numa realização da SEMPRO, Central de Produção do Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC.